do deputado Domingos Sábio, lá de Minas Gerais. A alegação deles é que o STF estaria ultrapassando os limites legais da tripartição dos três poderes, com isso fazendo com que ali o chamado instrumento dos freios e contrapesos precise ser acionado. E de cara a gente já vê um monte de coisa errada. Primeira, para que se tenha o entendimento de que está acontecendo ou não a ultrapassagem desses instrumentos aí de limitação de poder, já que um poder não se sobrepõe ao outro, eles se fiscalizam. Eu até vi alguns parlamentares bolsonaristas dizendo que na Constituição tá lá dizendo que é poder legislativo, executivo e judiciário de forma hierárquica. Mentira, não existe uma hierarquia em uma república tripartite. Os poderes eles são autônomos, independentes e se complementam. Eles se fiscalizam, mas eles não são hierarquizados, eles são horizontalizados, estão um do lado do outro. Mas quando o entendimento em relação à lei, é evidente que cabe o entendimento de quem resguarda a lei, que é o STF. Desde o dia que começaram a ser as primeiras condenações dos bolsonaristas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, que promoveram tudo que a gente sabe que promoveram, os parlamentares ligados à base do Bolsonaro começaram a ficar preocupados. Esse projeto, inclusive do Domingos Sábio, não é um projeto de agora, é um projeto anterior, mas voltou a ganhar força agora, que eles querem fazer o quê? No final das contas. Eles querem criar um inciso novo lá no artigo 49 da Constituição, para que depois de uma decisão tomada pelo STF, uma decisão transitada e julgada, ou seja, onde não se tenha mais nenhum tipo de recurso, se a decisão do STF não for unânime, e se no entendimento dos parlamentares, vai vendo, ela ultrapassou o limite da Constituição, eles podem, por votação no Congresso, derrubarem a decisão do STF. Isto viola claramente uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, que fala o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante a proposta. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa de Estado, inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3º, a separação dos poderes, e inciso 4º, os direitos e garantias individuais. Então, quando a gente fala da interferência de um poder no outro, que é o que eles querem fazer, isso viola o artigo 60, parágrafo 4º das cláusulas pétreas. Mas o que é que está escrito nesse PEC 50/2023 e o que é que está deixando o Bolsonaro empolgado? Eu não vou ler o PEC todo, eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, como eu sempre faço com todo o material aqui nesse canal. Vocês podem ver na íntegra, mas eu vou trazer aqui a justificativa do finalzinho aqui do que eles querem fazer. Eles querem alterar o artigo 49 da Constituição e incluir ali um inciso 19, que diz o seguinte: deliberar por 3/5 dos membros de cada casa legislativa em 2 turnos sobre projeto de decreto legislativo no Congresso Nacional, apresentado por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que propõe sustar a decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha transitado em julgado e que extrapole os limites constitucionais. Ou seja, os parlamentares que não entendem de lei, na grande maioria, lamentavelmente, deveriam entender, já que eles ajudam a criar as leis, eles teriam o poder de decidir se a decisão que o STF tomou no trânsito julgado, se é, primeiro, se não for unanimidade, eles já podem querer levar isso para lá. Segundo, se no entendimento deles, além de não ser unanimidade, então todo caso que não é unanimidade eles podem querer levar para lá, e no entendimento deles, se eles alegarem que aquilo ali, aquela decisão ultrapassou, extrapolou, como eles utilizaram o termo ali, os limites constitucionais, eles por votação podem revogar a decisão do STF. Isso não existe. O instrumento de freios e contrapeso não funciona assim. Não é a Câmara dos Deputados que coloca em prática, é o Senado Federal. E tem instrumentos legais para isso que nenhum senador bolsonarista, inclusive, fez e nem está procurando fazer.